A ciência brasileira tem um problema sério com a produtividade. Quem entendeu o tamanho desse problema, imagina o seguinte: se Einstein tivesse tentado um cargo numa universidade pública brasileira hoje, ele teria um currículo bem magro, poucos artigos, nenhum fator de impacto absurdo e uma frequência de publicação que deixaria qualquer avaliador de produtividade arrepiado. Agora pensa em outro, pensa no Darwin. O cara passou anos coletando dados, fazendo anotações, desenhando os esquemas e fazendo tudo para poder ruminar e deixar depois tudo pronto para publicar a origem das espécies. No sistema atual, provavelmente os dois seriam amplamente descartados, seriam tidos como profissionais vagabundos, cientistas que não são produtivos. E veja, eu estou falando sobre dois gênios de áreas diferentes. E isso diz muito sobre como nós hoje talvez estejamos acabando com a oportunidade de nascer novos gênios ou de um desenvolvimento científico maior, justamente pela noção torpe de produtividade na ciência. Essa obsessão com produtividade na ciência não surgiu do nada. No passado, a ciência era feita por quem tinha tempo e dinheiro para se dedicar a ela, sem pressão para publicar artigos e sem necessidade de ficar tentando produzir vários e vários resultados diferentes. Mas aí veio a institucionalização da pesquisa, ou seja, foram sendo construídos diferentes centros de pesquisa e a ideia do pesquisador como alguém rico que não tem mais o que fazer foi modificando para um trabalhador em prol de uma instituição específica. Após a Segunda Guerra Mundial, isso se intensificou bastante, porque começou a surgir a necessidade de criação de métricas específicas para a gente conseguir separar um cientista produtivo de um cientista não produtivo. Ou seja, uma pessoa que estivesse fazendo um bom trabalho e uma pessoa que não está fazendo um bom trabalho. Obviamente que tem várias implicações sociais e filosóficas sobre isso, porque estamos falando sobre algo relacionado com a divisão do trabalho, que é algo que sociólogos e cientistas sociais estão sempre analisando, mas eu vou me esquivar um pouco sobre essa discussão e vou falar mais sobre o impacto do conceito de produtividade sobre a ciência. A ideia de produtividade desde aquela época é relativamente bem simples. Nos anos 1950 surgiu um dos primeiros indicadores modernos, que é o fator de impacto, que basicamente mede quantas vezes um artigo é citado. A ideia é simples: se um artigo é bastante citado, significa que provavelmente ele é bastante relevante para o seu tema de pesquisa. O problema é que logo isso virou um jogo de números, e não, na verdade, uma relação de métrica explicando o quão importante é aquela pesquisa para o conhecimento humano, para o conhecimento daquela área. Publicar passou a ser mais um jogo de cartas marcadas, onde você precisa ter mais publicações para poder ter mais dinheiro, para poder ter mais capacidade de publicar mais, para poder crescer na carreira, enfim, num ciclo vicioso onde o foco não é o conhecimento, mas sim o produto, que é o artigo científico. No Brasil, esse modelo produtivista foi adotado pelas principais agências de fomento à pesquisa, como por exemplo o CNPq e a CAPES. Durante várias e várias décadas foram ocorrendo alterações administrativas, tanto na visão institucional dessas agências, como também na visão das próprias universidades, para um modelo onde o foco principal da vida do pesquisador é produzir um artigo e publicar. E quanto mais o autor consegue publicar em números, ou seja, quanto mais artigos a pessoa, o grupo de pesquisa consegue publicar, mais dinheiro ele recebe para continuar produzindo mais artigos e continuar, enfim, nessa roda gigante aí, nesse ciclo vicioso que é produzir por produzir. E eu não sei se precisa muito raciocínio para perceber que a vida não funciona assim, e isso, obviamente, é um problema muito grande para a ciência. Ciência de verdade, ciência de boa qualidade, não funciona assim. A gente não consegue produzir boas perguntas e boas respostas e responder essas perguntas de forma efetiva em tão pouco tempo. Existem casos de pessoas que fazem uma pesquisa em 2 meses, 3 meses e já conseguem publicar. Qual o grau de profundidade, de discussão e reflexão que uma pesquisa de 2, 3 meses consegue produzir num tema tão grande como são os temas das ciências hoje em dia? Isso é um fato tão estranho que nos modelos de hoje, um pesquisador com ideias revolucionárias que produza 2 ou 3 artigos em 10 anos vai ser literalmente classificado como um fracassado. Enquanto uma pessoa que publica 6, 10, 15 artigos por ano, às vezes até mais do que isso, como a gente sabe que acontece, vai ser tido como um grande gênio, ou pelo menos como uma pessoa muito capaz de produzir ciência e, portanto, vai receber chefia de departamento, chefia de posições dentro do governo para poder demandar aonde que vai ser alocados os
recursos para pesquisa, ou seja, vai ganhar muito prestígio, simplesmente por ter números altos de produção científica, e não realmente um grande impacto naquela área de pesquisa. Em termos bem simples, o sistema atual brasileiro, bem como o que acontece em vários outros lugares do mundo, privilegia volume e não qualidade. Agora pensa aqui comigo, como que isso afeta os cientistas? Bem, eu como cientista posso te dizer que isso é um grande problema. Porque, primeiro que o que a gente entende como cientistas geralmente são pessoas que estão em processo de formação de cientistas, ou seja, estão fazendo mestrado e doutorado, que são efetivamente as pessoas que fazem os experimentos e que vão ali produzir o artigo para ser publicado. Imagina que você, para poder conseguir competir com outras pessoas no mercado de trabalho, precisa produzir 8, 10 artigos durante 6 anos, 8 anos. Você realmente imagina que você vai conseguir produzir artigos tão relevantes assim com um curto período de tempo? Vamos botar em perspectiva. Quanto tempo você acha que demorou para pessoas como o Einstein e o Darwin conseguirem conceitualizar, digerir a informação necessária para criar as hipóteses para os seus estudos e conseguirem revolucionar as suas respectivas áreas, como a física e a biologia? Um segredinho, não foi 2, 3 anos. Os trabalhos de grandes pensadores de toda a época da ciência basicamente demoram décadas para que a gente realmente consiga construir um conhecimento consolidado, que a gente realmente consiga saber que aquilo é o que se passa de verdade. Isso gera uma cultura dentro da academia, ou seja, dentro das universidades e locais que fazem pesquisa, de que você precisa simplesmente publicar para publicar. Você coloca o artigo, a publicação de um artigo como o meio final, como o objetivo da pesquisa. Enquanto, na verdade, a ciência como forma de busca de conhecimento foi desenhada, digamos assim, ou pelo menos deveria ter como objetivo a produção do conhecimento, a criação de novo conhecimento, e não necessariamente a produção de um produto que é embalado ali num molde como, por exemplo, o artigo. Mas isso não é só um problema de cientistas querendo brigar entre si e que não afetam de forma alguma as pessoas que são leigas, que não fazem parte do mundo científico. Na verdade, isso tem impacto direto nessas pessoas. Imaginem que um pesquisador descobre um composto promissor para tratar uma doença, mas ao invés de aprofundar os testes e garantir a eficácia, ele precisa publicar rapidamente para manter sua produtividade alta. O resultado? Estudos apressados, muitas vezes inconclusivos, e uma ciência que serve mais para alimentar métricas do que para resolver problemas reais. Ou seja, se você precisa produzir muito e muito rápido, muitas vezes você vai encontrar uma molécula que tem algum efeito para uma doença muito séria, mas você não vai aprofundar nisso. Você não vai entender o mecanismo dela, você não vai chegar numa produção de um medicamento por si só, e isso, obviamente, vai ter um impacto direto nas pessoas. Por quê? Porque as pessoas que estão financiando essa pesquisa não vão receber o que deveria ser feito, que era buscar um medicamento que tenha a capacidade de tratar aquela doença e transformar essa droga num medicamento que vai chegar na vida dessas pessoas. E isso não vai acontecer porque não é do interesse da academia, por conta dessa cultura, de produzir estudos tão aprofundados, de deixar que o estudo seja conduzido de forma mais lenta, entre aspas, ou seja, que tenha como objetivo final a produção de conhecimento consolidado, simplesmente porque a métrica que a gente olha é a métrica da quantidade e não da qualidade. Alguns países já começaram um movimento de tentar modificar isso, inclusive recentemente o Brasil já disse também que vai começar a alterar os seus índices tanto de análise de impacto dos artigos, como também como vai ser avaliado os currículos dos cientistas, mas isso provavelmente só vai ter impacto daqui 5 ou 10 anos. No final das contas, a pergunta que a gente tem que fazer é qual tipo de ciência que a gente quer? Uma ciência que seja focada simplesmente no produto final como um artigo, ou uma ciência que esteja focada na raça humana, na sociedade, ou seja, que seja focada em produzir conhecimento útil para que mude a vida das pessoas? Bem, conta aqui pra mim se você gostou desse vídeo e quais são seus comentários acerca desse tema. Eu gosto bastante de debater sobre esse assunto. Se você gostou, não se esquece de deixar seu like aqui embaixo e se inscrever caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado pela atenção e até mais!